Hipátia de Alexandria, a primeira filósofa da ciência. Ei, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast sobre mulheres na filosofia. E hoje a nossa conversa é sobre uma figura extraordinária, a Hipátia de Alexandria, uma mulher que brilhou em pleno século IV como filósofa, matemática e também astrônoma. A gente vai mergulhar na sua história. Vamos compreender as suas ideias e refletir um pouco sobre o impacto que ela teve, não só na filosofia, mas também para o pensamento científico. Então, se preparem, porque vamos fazer uma viagem no tempo. Para entender Hipátia, a gente precisa voltar à cidade de Alexandria, no Egito. No século IV, Alexandria era um dos maiores centros de conhecimento do mundo, lar da famosa biblioteca e do Museu de Alexandria, né? Hipátia, então, nasceu nesse contexto. Ela era filha de Teão, um matemático e filósofo renomado. Desde jovem, ela se destacou como uma mente brilhante. Ela recebeu uma educação incomum para uma mulher na época. E, sob a orientação do seu pai, ela mergulhou nos estudos de filosofia, de astronomia e de matemática. Eventualmente, ela se tornou líder da escola neoplatônica de Alexandria. E lá ela ensinava não só filosofia, mas também ciências e lógica, e atraía alunos de várias regiões. Além de professora, Hipátia também foi uma mulher que desafiou ali as expectativas da sociedade ao dedicar sua vida ao conhecimento. Ela rejeitou o casamento e defendeu que o seu verdadeiro companheiro era a busca pela verdade, o que é uma ideia bem radical para sua época. Sobre o pensamento filosófico de Hipátia, a sua base era o neoplatonismo, que é uma corrente que valorizava a busca pela verdade universal e o entendimento da realidade por meio da razão. Para Hipátia, o conhecimento era um ato de conexão com o cosmos. Ela acreditava que o universo tinha uma ordem racional e que cabia a nós, seres humanos, né, descobri-la. Nesse sentido, Hipátia conectou a filosofia com a matemática e a astronomia, argumentando que o estudo dos números e dos astros era um caminho para compreender a harmonia do mundo. Um dos seus ensinamentos mais marcantes era a ideia de que a verdadeira sabedoria só pode ser alcançada quando abandonamos preconceitos e buscamos a verdade com mente aberta. E isso ressoa com os desafios que enfrentamos até hoje, especialmente quando lutamos contra ideias pré-concebidas. E aqui uma questão importante. Hipátia foi uma das primeiras a defender que a razão e o conhecimento eram instrumentos de liberdade. Para ela, o pensamento crítico nos liberta da ignorância e também nos protege de manipulações. Essa é uma filosofia poderosa e atemporal. Na época em que Hipátia viveu, foi marcada por bastantes tensões políticas e religiosas. No auge da sua carreira, o cristianismo estava se consolidando como uma religião dominante ali no Império Romano e muitas vezes entrava em confronto com as tradições pagãs da época. Hipátia, como líder intelectual, acabou se tornando um alvo e ela foi brutalmente assassinada por uma multidão ali ali em 415. Ela tinha por volta de 45 anos. A sua morte marcou o declínio do pensamento clássico em Alexandria e simboliza os desafios enfrentados pelas mulheres que ousaram ocupar espaços de poder intelectual. Mas Hipátia não foi esquecida. Ao longo dos séculos, ela se tornou um símbolo de resistência contra a ignorância. O seu nome é lembrado por aqueles que lutam pela liberdade de pensamento e pela valorização do papel das mulheres na história da filosofia e da ciência. Assim, a gente vai encerrando mais um episódio.
Hipátia de Alexandria foi uma mulher que viveu séculos à frente do seu tempo e provou que a busca pelo conhecimento é um ato de coragem. A sua história, nos lembra da importância de defender o pensamento crítico e a educação em todas as épocas. Vocês, ouvintes, o que acharam dessa história? E que outras mulheres na filosofia vocês gostariam de ver por aqui? Deixe seus comentários nas nossas redes sociais e não esqueçam de compartilhar e de curtir. Até a próxima!